Em relação também à educação dos pacientes, que eu acho que é importante nós pensarmos na educação dos pacientes. Por quê? Os exames laboratoriais na estética, assim também como profissionais da estética que sabem fazer uma correta suplementação, ainda não é tão comum assim no mercado. Então, se você simplesmente chegar para o seu paciente, olhar para os exames dele, sem conversar muito com ele, sem dar muita atenção para ele, sem explicar o que está acontecendo, e já querer suplementar aquele paciente de cara, ele vai pensar assim: mas vem cá, quem que é você na fila do pão para você querer me suplementar? Certo? Então, você precisa explicar para o seu paciente que você trabalha com a estética integrativa, que você leve em consideração a saúde dele, que as disfunções estéticas são sinalizadoras de que algo internamente não está bem, e que você precisa dos exames para poder identificar a causa da disfunção estética, você precisa suplementar para resolver aquilo, outro. Quando você dá uma aula para o paciente, aliás, eu falo para meus alunos o seguinte: quando você dá um show para o paciente sobre como que está o metabolismo dele, e qual que é a alternativa, as soluções que você vai apresentar para resolver aquela questão, o paciente fica de boca aberta. Ele fala assim, nossa, mas é um nossa assim, ó, nossa. Ninguém nunca me explicou sobre isso antes. Ninguém nunca falou sobre os meus exames com tanta clareza. Eu passei semana passada no fulano, ele olhou os meus exames, disse que estava tudo normal, estava tudo bem. Vocês já pararam para pensar quanto de pessoas morrem todos os dias apresentando exames normais? Por que isso acontece? Porque falta profissionais que sabem interpretar o que as células querem falar através dos exames laboratoriais. Então, gente, esse paciente, ele tem clareza, tá? Então, você precisa começar a educar o seu paciente do porquê que você pode avaliar os exames, do porquê que você pode suplementar e o porquê que isso é importante para você garantir um bom resultado em 2 meses para o seu paciente. Aí o seu paciente vai entender, o seu paciente vai colaborar, ele vai fazer uso da suplementação. Em 2 meses ele vai voltar. Porque se tu prometeu 2 meses, ele vai voltar. E se você fizer um trabalho com maestria, esteja preparado para tirar altas fotos de depois, porque você vai precisar, inclusive, dessas fotos de antes e depois, para ir aumentando aí as suas provas sociais. E isso é muito legal. E esse paciente, ele não somente volta para sua clínica, como ele também indica muitos outros pacientes para você. Porque ele encontrou alguém que entende que o corpo dele é um só, ele encontrou alguém que trata de dentro para fora, que sabe avaliar e explicar os exames de acordo com a necessidade dele e associar isso com as disfunções estéticas. E o mais lindo, sabe suplementar para resolver o problema. Consequência disso, melhores resultados estéticos. O paciente se livra daquela tão indesejada disfunção estética. Mas, gente, se livrar da disfunção estética, isso é um bônus. O melhor mesmo é todas as outras maravilhas que o paciente vai relatar para você que melhorou na vida dele. Nessa hora, nosso ego, ele estoura, sabe? Assim, o termômetro do ego, ele vai lá em cima. Por quê? Porque a gente fala assim, cara, eu sou boa pra caramba, eu fiz isso, olha esse resultado. Você fica maravilhado de ficar ouvindo o paciente tão satisfeito. E isso é lindo. É isso que vai fazer com que o paciente te escolha perante os demais. Quando você chegar nesse nível, você não precisa mais se preocupar com a concorrência, com a grama do vizinho ser mais verde, com o preço do colega da esquina ser mais barato, do fulano de tal ter a clínica mais top da cidade, com os aparelhos de última geração, enquanto você tem, às vezes, lá só as suas mãos para fazer uma drenagem. Porque o que garante bons resultados estéticos não é o aparelho, é como que está o corpo do paciente por dentro, para se ele está ou não preparado para poder solucionar aquela questão. Claro que uma vez que você devolve a homeostase para aquele organismo, se você tem aparelhos de última geração para fazer um refinamento, isso é muito bom. Mas o importante é resolver a disfunção estética do paciente,
com o que você tem em mãos, com o que você tem na sua clínica, que seja aparelhos de última geração ou não. Porque uma vez que você devolve a homeostase, a disfunção estética se resolve por consequência. E isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E um dos resultados que a gente mais vê assim, rápido, é perda de peso, redução de medidas, a tal famosa pochete que dá aquela murchada. Isso é muito lindo. Porque o paciente, quando ele tem, por exemplo, acúmulo de gordura, ele tem muitas dificuldades de emagrecer e de conservar aquela redução de medidas. Ele até consegue um pouquinho, mas não tem durabilidade. Por quê? Porque o corpo está inflamado, o corpo está glicado, o corpo está cheio de estresse oxidativo. Às vezes o fígado está sobrecarregado, os rins não estão muito legal, os hormônios estão bagunçados. E quando você organiza isso, o corpo ele responde muito bem. Eu desafio você a seguir perfeitamente uma suplementação bem realizada e observar o teu corpo em 15 dias. Mas observa as respostas que o teu corpo vai dar em 15 dias. É absurdo. Então, se o corpo responde em 15 dias, pensa em 2 meses.